A todos, né? Vamos dar início a mais uma aula. Sejam bem-vindos aí, Rebeca, Rafaela, pessoal que está chegando. Então, vamos dar início aí a mais uma aula da Conexão Zila, certo? Dessa vez, aula para o IFRN. E vamos, dessa vez, falar um pouquinho sobre... Deixa eu só começar a apresentar. Prontinho. Vamos lá, então. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. No decorrer da aula, eu posso estar respondendo e também depois, caso seja necessário. Tá bom? Então, Escola Estadual Zila Mamed, Conexão Zila, aula 1, IFRN 2020. E nossa aula de hoje vai ser um pouco sobre interpretação de gráficos, né? Falando um pouquinho da parte de estatística, que normalmente cai na prova do IF, ok? E para início, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os gráficos, tá bom? E o que são os gráficos, né? São as representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Esses dados são transmitidos por pontos, linhas ou formas geométricas. Nós vamos ver aí alguns tipos de gráficos que usam esse tipo de representação, tá bom? E para que servem, né? Eles servem, né, na estatística, na matemática, nas ciências, eles servem para destacar a dimensão estática dos fenômenos, indicar padrões, tendências, até comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Então, muitas vezes eles servem para sintetizar, né, algumas pesquisas, né, e eles ali sintetizam as informações e trazem as informações de forma gráfica, né? Normalmente eles são aplicados em pesquisas, concursos, vestibulares, nos jornais, né? A internet usa muito. Disciplinas escolares também nós vemos muito, né? Na física, na matemática, na química e outras disciplinas. Aqui, exemplo, no Enem, é muito comum aparecer nessas questões, e o importante é que o que é bem destacado nessas questões é que o aluno ele saiba fazer a interpretação. É o que pesa mais na questão dos gráficos, é a interpretação do gráfico, né? Interpretação textual, o que é que aquele gráfico ele quer passar, qual a informação eu preciso extrair daquele gráfico, certo? De acordo com a questão. Então, por isso a importância de a gente tratar desse assunto para a aula, para vocês, né, ficarem preparados aí para as questões que vierem a surgir na prova do PROITEC, tá bom? Vamos dar continuidade falando aqui um pouquinho dos tipos de gráficos. Aqui a aula em si, a gente vai falar muito sobre os gráficos de colunas, certo? São os gráficos que mais aparecem na prova do IF, certo? Também chamado de gráfico de barras. E eles são usados muito na comparação de quantitativos em setores, né, espaço de tempo ou lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal, assim, certo? Vocês podem ver que nós temos aqui no eixo vertical aqui, ó, certo? Os valores, né? Como diz aqui, os dados são colocados na posição vertical e as categorias na posição horizontal, mas a gente também pode ter no outro sentido, certo? Invertendo aqui, colocando as categorias no eixo vertical e os valores no eixo horizontal, muito conhecido como gráfico de barras, né, ou gráfico de colunas, tá bom? Esse é o que mais aparece nas provas, pelo menos que a gente conseguiu observar nas provas anteriores do IF, tá bom? Serve para as informações simples e valores em duração crescente ou decrescente. Podem ser projetados em barras agrupadas, como a gente está vendo aí o exemplo, barras empilhadas, cones, cilindros e pirâmides, as formas que podem aparecer. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse tipo de gráfico, né? A gente falou agora. Vamos agora ver algumas questões que caíram no IF a respeito desse tipo de gráfico, tá bom?
Questão 29, que caiu no Proitec do ano passado. Vamos ler aqui em questão. Com a expansão da internet, as notícias falsas, também conhecidas por fake news, espalham-se a cada instante. O professor de matemática discutiu com uma turma as causas e efeitos da propagação de notícias inverídicas, analisando o gráfico 2, que mostra o comportamento dos alunos quanto à propagação de notícias falsas em relação ao total de alunos da sala. Veja só, a gente está lendo e a gente já vai buscando fazer a leitura, já tentando compreender o que a questão está pedindo. O que é que ele diz? Ó? Analisando o gráfico 2, que mostra o comportamento dos alunos quanto à propagação de notícias falsas. Em relação ao total de alunos da sala, ele quer saber, ó, o percentual de meninos que confessaram propagar notícias falsas. E em relação a quem? Ao total de alunos da sala. Então, se a gente analisar um pouco esse gráfico, o que é que nós vamos perceber aqui? Ó? Ele tem um título, certo? Comportamento dos alunos da sala quanto à propagação de notícias falsas. No eixo vertical, ele tem a quantidade de alunos e nós temos as barras, né? Temos aqui as categorias, como nós vimos anteriormente. 20 propagam notícias falsas. Estão ouvindo? Alguma coisa? Alguma dúvida? Qualquer coisa podem falar. Continuando aqui. No eixo horizontal, aqui nós temos as categorias. Ó, propagam notícias falsas e não propagam notícias falsas. Como ele quer uma porcentagem, né? Ele quer os alunos que confessaram propagar notícias falsas pelo total, certo? Se a gente analisar aqui o gráfico, ó, meninas está marcado de preto, certo? E menino está marcado de cinza. Então, o percentual de meninos que confessaram propagar notícias falsas. Veja só, pessoal. Notícias falsas está aqui, essa barra aqui maior. Meninos é essa parte cinza. Se nós contarmos, ó, de 20 daqui, ó, para 35, opa, para 35, nós temos 15. Então, nós temos 15 meninos que confessaram propagar notícias falsas. E a porcentagem que ele quer é essa desses meninos pelo total de alunos. Como é que eu descubro o total de alunos por esse gráfico? Propagam notícias falsas. Quanto ao todo? 35, né? Não propagam notícias falsas. Quanto ao todo? Ó? 20. Somando, né? Os que propagam e os que não propagam, nós vamos ter o total de alunos. Então, 35 que não propagam, mais os 20, ou melhor, os que propagam notícias falsas 35 e os que não propagam 20, certo? Então, ficamos com 15 por 55, certo? Então, eu vou fazer essa divisão e multiplicar por 100, olha só. 15 dividido por 55, não dá para dividir, né? Então, eu vou colocar um zero e aqui colocar 0, 150 por 55 vai dar 2, né? Porque se colocarmos 3, vai passar. Então, aqui vai ficar 110, porque 2 vezes 55 é 110, vai restar 40, né? Para nós continuarmos a divisão, nós vamos colocar outro zero aqui. 400 dividido por 55 vai dar 7. 7 vezes 55, 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 5, 35 com 3. Não é isso? Vai dar 38. Certo? Então vai sobrar 15. Subtraindo aqui, ó. Continuando, eu coloco outro zero e eu posso continuar a divisão. Mas eu posso parar por aqui, ó. Porque eu tenho aqui a forma decimal 0,272. Eu sei que continua, mas para mim representar isso aqui na forma de porcentagem, basta que eu multiplique por 100. Ou seja, desloque a vírgula duas casas para a direita, né? Então vai ficar 27,20 alguma coisa. Como as alternativas já me dá aqui, ó,
Aproximadamente, ó, ele diz aproximadamente de. Então, aproximadamente quanto? 27%, certo? A quantidade de alunos que confessaram propagar notícias falsas em relação ao total, certo? É de 27% aproximadamente. Tranquilo? Tranquilo, né? Uma questãozinha de porcentagem que é extraída de um gráfico de barras, tá bom? Próxima questão também da mesma prova. Dessa vez foi a questão de número 20, certo? E diz o seguinte, normalmente as provas do IF, ela é temática, né? Elas giram sempre em torno de um mesmo tema. Então, aqui está falando de fake news. Então, a questão 20 tem por enunciado o seguinte, ó, o projeto de lei do Senado, PLS, projeto de lei do Senado, certo? 473 de 2017, propõe tipificar como crime a divulgação de notícias falsas. Feita uma enquete entre internautas para saber se, na opinião deles, a aprovação do PLS iria aumentar ou diminuir a propagação de fake news, obteve-se o resultado mostrado no gráfico 1. Sabendo que a enquete recebeu 763 respostas, o total de pessoas que não sabe ou não prefere opinar foi aproximadamente de. Pessoal, nós temos aqui ó, um gráfico de barras, que está na horizontal, né? Temos um título, ó. Você acha que a PLS, se a PLS for o, desculpa, se o PLS, que é o projeto de lei, certo? Ó, o artigo concordando aí, for aprovado, a divulgação de notícias falsas vai aumentar? 5% acha que vai aumentar. Permanecer igual? 25% acha isso. Vai diminuir? 57% e não sabe ou prefere não responder 12%. Então, uma questão bem simples, o que ela quer saber? Se eu sei que o total aqui, tudo isso aqui representa 763 respostas, é o total. É outra questão que envolve o quê? Porcentagem, né? Então, eu tenho que saber quanto é que é 12%. 12%, que é 12%? 12 sobre 100, né? Na forma centesimal, percentual, fracionária, podemos dizer assim, vezes 763. Fazendo essa continha aqui no canto, ó, vou fazer aqui, ó, 12 vezes 763. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Foi 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. Só somar aqui, ó. 6, 5 e dá 11. Foi 1, fica 9. Pessoal, ficamos com, então, 9.156 dividido por 100. Quando nós dividimos por 100, nós pegamos a vírgula que está no final aqui, ó, e deslocamos duas casas para a esquerda. Então, nós vamos ficar com 91,56. Como aqui é um valor aproximado, ó, não sabe ou prefere opinar, foi aproximadamente de 92, certo? Então, 92 pessoas não preferem não opinar ou não sabem responder essa enquete, ok? Bem tranquila também essa questão envolvendo o gráfico. E trata, normalmente as questões que envolvem gráfico, ou trabalha a questão de porcentagem, ou vai trabalhar questões de média, certo? Como é o caso da próxima questão que nós vamos ver aqui, que caiu no exame de seleção de 2017. Questão 32, tá bom? Vamos lá. Então, perceba que até agora nós trabalhamos com questões de gráficos de barra, certo? Gráfico de barra, ou de colunas, como preferirem. O gráfico 1 mostra a dinâmica de desmatamento na Amazônia no período de 2004 a 2016.
A partir de dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, com base nos dados do gráfico 1, ele quer saber a média aritmética aproximada da área desmatada em quilômetros quadrados nos anos múltiplos de 4. Foi de a média aritmética nos anos múltiplos de 4. Então, nessa questão, nós temos que saber quais são os anos múltiplos de 4, quando é que um número é múltiplo de 4. Aí a gente precisa relembrar, né, do critério de divisibilidade por 4. O número ele é divisível por 4, ou múltiplo de 4, quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. A gente sabe aqui, por exemplo, ó, que 2004, como a gente tem visto, vamos ler aqui o gráfico, né, antes de começar a fazer a questão. Temos o título, Dinâmica de Desmatamento nos últimos 13 anos no bioma amazônico, pelo IPAM. No eixo vertical, nós temos desmatamento em quilômetros quadrados, certo? E no eixo horizontal, os anos, certo? No decorrer dos anos. Então, 2004 ele é múltiplo de 4. Os dois últimos algarismos, 0, 4. 4 é divisível por 4. Então, esse aqui é múltiplo de 4. E basta a gente pegar agora de 4 em 4, né? 2004, 2008, 2012 e 2016, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Fazer a média aritmética desses 4 anos. Então, ele vai fazer 27.772 mais, ó, 12.911, 12.911. Em 2012, 4.571. Vou botar aqui, ó, 4.571. E no último, que é 2016, 7.989, tá bom? Vamos somar. O que é média aritmética, né? Vamos relembrar aqui, ó. É você somar a quantidade de valores que você tem e dividir pela quantidade de valores. Somar todos e dividir pela quantidade. Então, nós vamos somar os 4 valores e dividir por 4. Ok? 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 com 9, 13. 13. Veio 1. 7 e 1, 8. 9. 9 com 7, 16. 16 com 8. 8, 24. Foi 2. 7, 9, 16. Com 2, 18. Com 5, 23. 23 com 9, 32. 32 foi 3. Né? 10. 3 e 7, 10. 12. 12 com 4, 16. 16 com 7, 23. 23 foi 2. 2 e 2, 4. Com 1, 5. Então, ficamos com 53.243 quilômetros quadrados, certo? Só que a gente vai dividir esse valor aqui por 4. Então, para a gente dividir de forma bem tranquila, ó, 53 mil, fazer assim, 53 mil, vou separar esse número aqui, pra gente. Se eu dividir por 4, para a gente entender melhor, vai dar 13 mil, certo? 13 mil vezes 4 dá 52 mil. Vai sobrar o quê? 1.000. Só que eu ainda tenho quanto? 243, né? Então, vai ficar 1.243. Também vou dividir por 4. Já tenho 13 mil na conta, certo? O que dá aqui, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Sobra 4. Aqui, por exemplo, aqui, 1.243 vai dar 310, né? 310 vezes 4, 1.240. E resta 3. Então, somando aqui, ó. Então, vai dar 13 mil
310, tá bom? Aqui é a questão, é a alternativa à letra A. Então, percebam, temos que saber um pouquinho de aritmética, né? A questão de saber se o número é divisível ou não por 4, saber quais são os anos que são múltiplos de 4 aqui e fazer a média aritmética. Somar os 4 anos e dividir por 4, né? Caiu no gráfico de barras. Ok? Vamos para a próxima questão, que no caso, na verdade, são duas. Questão 28 e 29 do Exame de Seleção de 2018. Certo? A questão 28. Ela só precisa do gráfico 1, né? Por isso que eu botei só ele aqui. Mas assim, as questões 28 e 29 deverão ser respondidas com base no trecho abaixo e nos gráficos 1 e 2 para apresentar um trabalho sobre refugiados. Aí diz o seguinte: um grupo de alunos coletou alguns dados junto ao Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, e mostrou as informações mais importantes no gráfico 1 e no gráfico 2. Para a questão 28, eu estou mostrando só o gráfico 1, porque ela se baseia apenas no gráfico 1, tá bom? Então, ó, segundo o gráfico 1, aí já vem as alternativas. Vamos primeiro observar aqui o gráfico 1. Número de solicitações de refúgio no Brasil, certo? Esse aqui é aqui embaixo, mas é o título. Nós temos o número de solicitações por ano e no eixo horizontal, cada ano, 2010, 2011 até 2017. As solicitações, ó, em cada ano, certo? Então, letra A. Vamos avaliar alternativa por alternativa. Então, o número de solicitações de refúgio em 2017, então aqui nesse ano aqui, ó, 2017, representa mais que o triplo de pedidos em 2016? Pessoal, em 2016 nós tivemos 10.308. 10.308, se eu multiplicar por 3, eu vou ter o seguinte, ó, 3 vezes 8, 24, foi 2. 3 vezes 0 é 0, com 2 desceu aqui. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3. Então, deu 30.904. 33.865 é mais do que o triplo? É, né? É um pouquinho mais, ó. Então, a letra A já de cara é a letra A, a resposta correta. Mas a gente pode pegar e ficar com dúvida, será que tem mais alguma que se aproximou ou também possa ser a alternativa correta? A gente vai testando, ó. Nos anos 2014 e 15, apresentam o mesmo número de solicitações. A gente olha aqui no gráfico e observa que não. 28.335 e 28.670 são valores diferentes. Letra C. O número de solicitações de refúgio permaneceu sempre crescente de 2010 a 2017. 2010, 2011 cresceu, 2012 cresceu, 13 cresceu, 14 cresceu, 15 cresceu, mas em 2016, ó, caiu, decresceu. Então, ele nem sempre cresceu, né? Então, a letra C também está errada. E a letra D, o menor número de solicitações de refúgio aconteceu em um ano ímpar. O menor número aconteceu em 2010 e 2010 é um número par. Então, alternativa A, resposta correta. Questão bem simples, só de leitura mesmo, de interpretação simples mesmo, né? De gráfico, tá bom? Normalmente as questões aparecem. É só atenção, gente, certo? Quando vocês pegarem esse tipo de questão, é ler com atenção e marcar a resposta correta, tá bom? Na questão 29, certo? Ele tem aí, de acordo com os gráficos 1 e 2, o percentual aproximado de solicitações de refúgio feitas pela Venezuela ao Brasil no ano de 2017 foi de... Então, vamos ver o gráfico 2, é esse aqui, ó. E o gráfico 1 eu trouxe novamente para a gente comparar. Veja que ele faz a comparação, ele diz aqui, de acordo com os gráficos 1 e 2. Eu tenho que usar os dois gráficos, certo? Para responder a questão. O percentual aproximado de solicitação de refúgio feitos pela Venezuela ao Brasil no ano 2017. Ó. No ano 2017, nós temos no gráfico 1 o total de solicitações. Está aqui, ó, número de solicitações de refúgio no Brasil. Então, nós temos 33.865.
E a Venezuela, né, número de solicitações em 2017 aqui, ó, ela solicitou 17.865. Aí ele quer saber, né, que porcentagem isso aqui representa desse total. Então, como é que nós podemos fazer? Ou nós fazemos uma regrinha de 3 simples, normalmente o pessoal gosta muito de usar isso, né, fazer 17.865 representa os 100%, ou o contrário, desculpa, 33.865 representa os 100%, e 17.865 representa X. Vai meio pelos extremos e encontra o valor da porcentagem. Eu gosto de dividir, certo? 17.000 dividido por 33.865. Ah, pessoal, se eu for fazer essa divisão aqui, vai ficar meio extenso, né? Mas vamos tentar. Ó, 17.865 dividido por isso aqui. 3, 3. Eita, esse treino não ficou legal não, mas vamos aqui. 33.865. Perceba que esse número é menor do que esse, então eu vou ter que colocar um 0 e 0, vírgula. Então, 178.650 dividido por 33.000 vai ficar aproximadamente 5, né? 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 6 é 30, com 2, 32, foi 3, certo? 5 vezes 8, 40, com 3, 43, foi 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19, foi 1. E 5 vezes 3, 15, com 1, 16. A gente diminui aqui, ó. 10 menos 5, 5. Aqui ficou 4 menos 2, 2. Aqui ficou 6 menos 3, 3. 8 menos 9, não dá, pega emprestado. 18 menos 9 fica 9, tá bom? Tem paciência, né? E aqui, 16 menos 16 fica 0. Aí, pessoal, para continuar aqui a divisão, né? Eu vou colocar um 0. Fiquei com 93.000 dividido por 33. Então, aqui vai dar 2, né? 2 vezes isso daqui, porque se eu for botar 3, vai dar 99.000, vai passar disso. Então, 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 6, 12, com 13, fica 3, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17, fica 7, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. E 2 vezes 3, 6. Então, ficou diminuindo aqui, ó. 0, 2, 12 menos 7, 5. 5. Aqui ficou 13 menos 7, 5. E aqui ficou 8 menos 6, 2. Então, aqui, ó, de cara aqui eu já poderia, para poupar os cálculos aqui, 0,52, quando eu multiplico por 100, né? Essa vírgula desloca duas casas para dentro, vai ficar 52%, tá bom? Se eu continuar dividindo aqui, a gente vai encontrar aqui 52,75, que é a letra C, certo? A resposta correta. Eu não vou continuar porque a dificuldade aqui do mouse não me ajuda muito, mas eu espero que vocês tenham entendido aqui, que é só continuar a divisão e a gente encontra aqui essa aqui, 52,75%, tá bom? Mais uma questão de gráfico de barras, em que houve a questão do cálculo da porcentagem, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o gráfico de linhas, certo? Também conhecido como gráfico de segmento, ele é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão, ou seja, sequências numéricas presentes em certos espaços de tempo, né? Ó, normalmente a gente vê aí o crescimento e o decrescimento de algumas variáveis, podemos dizer assim. Aqui a gente traz aqui no eixo vertical os valores, né? E aqui no eixo horizontal as categorias, semelhante ao gráfico de barras, tá bom?
E já partimos para uma questão que foi do Proitec 2018, né? Essa questão bem interessante, tá bom? Vamos tentar aqui subir aqui para vocês verem. Vamos ler a questão, então. As figuras do álbum do Mundial são sempre muito cobiçadas em época de Copa do Mundo. O gráfico 1 mostra a variação nos preços do álbum e do pacote de figurinhas dos Mundiais de 2006 a 2018. Um colecionador que comprou no Mundial de 2006 uma quantidade X de pacotes de figurinhas e um álbum gastou R$ 18,30. Então, veja aqui a informação. Em 2006, o camarada comprou X pacotes de figurinhas e um álbum. A informação que nós temos aqui, X pacotes de figurinha, um álbum, e gastou quanto? R$ 18,30. Isso em 2006. Para fazer uma compra idêntica de 2006, o colecionador gastará em 2018 o valor de... Então, vamos ver o gráfico. Evolução nos preços. Variação nos preços do álbum e pacote supera a inflação. Então, vocês percebem aqui, ó, nós temos 2006, 2010, 2014 e 2018 no eixo horizontal, com o total de figurinhas em cada álbum. Nesse álbum, 596 figurinhas, 640, 640 e 682. No gráfico, nós temos o seguinte, ó, o preço do álbum em 2006, ele era R$ 3,90, em 2010 ele era R$ 3,90, em 2014 R$ 5,90, em 2018 R$ 7,90 o preço do álbum. Certo? E o pacote de figurinha, aqui, ó, nesse outro gráfico de segmento, ó, era 60 centavos em 2006, 75 em 2010, R$ 1 em 2014 e R$ 2 em 2018. Pessoal, como em 2006 ele gastou R$ 18,30, e eu sei que ele comprou um álbum de figurinha, e em 2006, observando o gráfico, nós sabemos que o álbum custou R$ 3,90, eu vou diminuir esses R$ 3,90 para saber quanto ele gastou de figurinha, tá bom? Então, 0 menos 0, 13 menos 9 é 4, aqui ficou 17, 7 menos 3 é 4, e aqui ficou 1. Então, ele ficou com 14,40 que ele comprou de figurinha. E figurinha, o pacote de figurinha no ano 2006 era 60 centavos. Então, para a gente saber quantos pacotes ele comprou, basta que a gente divida aqui por 60 centavos. Tá bom? Então, quando a gente divide aqui por 60, percebe que tem que ter a mesma quantidade de casas decimais, ó, duas casas, se não tiver o completo. Então, eu vou extrair aqui a vírgula e fazer a divisão. Vai ficar 1.440 por 60. Começando aqui por 144, ó, vai dar 2. 2 vezes 60 é 120. Tá bom? Vai sobrar 24. Eu baixo esse zero aqui. 240 por 60 vai dar 4. 4 vezes 60, 240. E o resto é 0. Então, ele comprou 24 pacotes. Tá bom? Então, ele comprou um álbum e 24 pacotes de figurinha em 2006. Aí a pergunta é, para fazer uma compra idêntica à de 2006, o colecionador gastará em 2018 quanto? Então, vamos lá. Se o pacote em 2018 custa R$ 2,00, pacote de figurinha, e ele em 2006 tinha comprado 24, então ele vai gastar duas vezes 24, né? R$ 48,00 de figurinha. E o álbum aqui em 2018 é R$ 7,90. Então, basta que eu some aqui mais R$ 7,90. Certo? Vou completar aqui com 0. Quando eu somar aqui, ó, 0, 9, 18 e 7 é 15. Foi 1, ficou 55,90. Foi o que ele gastou em 2018, certo? Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Perceba como a gente utilizou o gráfico para extrair as informações que a gente precisava para poder calcular. Tá bom? Então, uma questãozinha bem interessante também. Pessoal, aí agora,
dando continuidade, utilizando o mesmo gráfico, ó, na questão 24, essa aqui foi o Proitec 2018, essa 23 na sequência, a questão 24 também do mesmo Proitec 2018, certo? Ele diz o seguinte, ó, de acordo com o gráfico 1, é possível visualizar o número total de figurinhas em cada álbum dos mundiais lá representados. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê, está aqui, ó, 596, 640, 640 e 682, tá bom? Eu vou até somar aqui, ó, 596, 640, somar logo aqui para ficar a informação. E 682. 682. Certo? Eu vou somar o total de figurinhas, certo? Mas vamos continuar a leitura, só guardar essa informação aqui. Suponha que x, x mais 5, x mais 10 e x mais 15 são o total de figurinhas que ficaram faltando para completar o álbum, os álbuns dos mundiais de um colecionador nos anos 2006, 2010, 2014 e 2018, respectivamente. Aí ele quer saber a expressão que representa o total de figurinhas fixadas nos álbuns desse colecionador no período 2006, 2018 Pessoal, eu tenho o total de figurinhas aqui, certo? Que está lá no álbum. E isso aqui representa o que ficou faltando, certo? Então eu tenho que pegar o total e subtrair o que ficou faltando, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou somar tudo, o que ficou faltando, que foi x mais 5 mais x mais 10 mais x mais 15. Ó, x mais x mais x mais x, eu tenho 4x, certo? E 5 mais 10 mais 15, eu tenho 30. Então, eu vou fazer essa soma aqui e subtrair isso aqui. Tá bom? Então, 6 mais 2 é 8, ó. 9 mais 4, 13. 13 com mais 4 dá 17. 17 com 8, 25. Foi 2. 2 e 5, 7. 7 mais 6, 13. 13 com 6, 19. 19 com 6, 25. Então, ficou 2.558 menos 4x, tá assim, ó, mais 30, certo? Veja que aqui está entre parênteses, né? Então, vai ficar 2.558 menos 4x, mais com menos, ó, menos 30. Então, vai ficar 2.528 menos 4x. Certo? Essa aqui é a nossa resposta, que é o total, a expressão que representa o total de figurinhas fixadas nos álbuns desse colecionador no período de 2006 e 2018, porque ele pegou o total de figurinhas de cada álbum e subtraiu o que estava faltando. Então, aqui a gente tem a expressão que representa o total de figurinhas fixadas, tá bom? Essa foi a questão 24. Pessoal, eu poderia ter falado aqui do gráfico também de pizza, mas eu peguei as questões que caíram nos últimos exames, certo? E não caiu, né? Mas fica para posteriori, tá bom? Eu agradeço a disponibilidade de vocês e vou passar a bola agora para o professor Davi, e vai entrar em ação aí com vocês, tá bom? Valeu, boa tarde e bons estudos. Vou saindo Valeu, daqui. Alexandre. Valeu, Davi. Boa tarde, galera. Só aumentar aqui. Tudo em paz. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou bem aqui, ó. Ok. Nosso amigo Alexandre falou um pouquinho aí, né,
na parte estatística, gráficos e tabelas. E eu vou entrar com um pouquinho de geometria para a gente, geometria plana, certo? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para a gente. Espero que todos estejam vendo aí. Ok. Pronto, deixa eu só botar aqui em cima, quietinho. Pronto, gente. Como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre geometria plana, tá? A aula vai ter algumas questões envolvendo esse assunto. Só exame de seleção. Primeiramente, para que a gente lembre, eu vou falar sobre algumas dessas áreas aí, nas questões que a gente vai trabalhar hoje. Né? A área do quadrado, área do retângulo, triângulo, paralelogramo, trapézio, círculo. E no decorrer da aula, dentro das questões, a gente vai colocando algumas explanações. Mas para que fique bem claro, a geometria plana não trata só disso aí, tá? Não só dessas figuras. Existem inúmeras outras figuras para a gente trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma área de losango, área de polígono, polígono regular, outras áreas referentes a triângulos, né? E muito mais coisas relacionadas à geometria plana. Porém, eu vou dar ênfase mais a isso aqui. Se houver alguma coisa na questão, a gente aborda na questão e explica para vocês. Tá legal? Qualquer necessidade, qualquer dúvida, coloca aí no chat. Abre o som e também pode falar, para a gente poder sanar a dúvida ao longo da aula. Aí, tá bom? Então, vamos indo. A primeira questão, ela é do exame de seleção de 2019-2020, que diz o seguinte: a imagem do texto 2 será reproduzida em um outdoor. Tá dando para ler tranquilo aí, gente? Tá, né? Hoje está bem melhor, viu, Tá Alexandre? show, tá show, tá show. Para fomentar um debate sobre o cyberbullying em certa comunidade. A gráfica recebeu uma imagem original retangular, com medidas de 18 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Sabendo que a gráfica irá ampliar a figura em 10 vezes o seu tamanho original e que o preço para a confecção desse outdoor é de R$ 120 por metro quadrado, o valor cobrado por esse outdoor será. Então, perceba que eu coloquei aqui a figura, né? Eu tirei lá do texto. Na prova não vai ter, você tem que voltar no texto para ver na prova, né? O que não é necessário, né? Basta você saber o que precisa ser feito aqui. Como é um quadrado, como é um retângulo, a figura retangular, ele quer sair da figura menor e passar para essa figura maior. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Só botar a canetinha aqui para a gente. Ele vai fazer aqui o seguinte: a gente tem esse quadrado aqui, certo? Esse quadrado menor, que é a figura menor, ela é 30 centímetros por 18 centímetros, certo? Que no caso seria essa daqui pequenininha, certo? Essa aqui que a gente está vendo. A maior, ela vai ser aumentada em 10 vezes, ou seja, ele vai aumentar essa aqui em 10 vezes. O que significa que a gente vai multiplicar tanto a largura quanto o comprimento por quanto? Por 10. Ou seja, eu vou aqui para a figura, fazer aqui na figura mesmo, aqui para a gente ter mais espaço. Aqui vai ser 180 centímetros e aqui você vai ter 300 centímetros, né? Que no caso é essa parte. Só um minuto, gente.
essa parte aqui, ó. Deixa eu botar mais para cá. Pronto, 300 centímetros e 180 centímetros. Então, o que eu vou fazer é achar a área dessa figura maior, certo? Dessa figura aqui, ó. Como aumentou 10 vezes, eu vou multiplicar 300 por 180, que é exatamente a área de um retângulo. Para achar a área de um retângulo, eu multiplico a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. Certo? Então, a área aqui será 300 vezes 180. Se você multiplicar direitinho, exclua os zeros antes. Para multiplicar, para facilitar a multiplicação, né? Você multiplica o 3 aqui pelo 18. 3 vezes 18 é 54. E agora acrescenta esses dois zeros e esse zerinho aqui, ó. Então eu vou ter mais 3 zeros. Então a gente vai ter o quê? 54.000 centímetros quadrados. O que a gente quer aqui? A gente quer saber quanto é esse outdoor, né? Vamos transformar isso aí para metro quadrado, porque observe aqui, ó, aqui em cima, ó, que ele está dando preço em metro quadrado. E aqui a gente está em centímetro quadrado. Então, a gente tem que transformar esse centímetro quadrado aqui para metro quadrado. Então, vamos para o cagada decimal. De novo. Cagada decimal está me perseguindo desde ontem. Vai ficar aqui, ó. Quilômetro quadrado. Hectômetro quadrado. Decâmetro quadrado. Aí vem metro quadrado. Decímetro quadrado. Centímetro quadrado. E o milímetro quadrado. Certo? Então, a gente vai ter aqui que sair de centímetro quadrado para metro quadrado. No caso, centímetro quadrado está bem aqui. Eu vou sair daqui, vou voltar duas casas, porque é quadrado, e depois mais duas. Ou seja, eu vou voltar 4 casas. Eu vou dividir por 100 duas vezes. Divide por 100 aqui. E aqui divide por 100 de novo. Certo? Então, ó, perceba que eu vou dividir por 100 é voltar 4 casas. Então, eu vou pegar os 54.000 e voltar 4 casas. 1, 2, 3, 4. 5,4. Então, 54.000 centímetros cúbicos é equivalente a 5,4 metros quadrados. Ok? Temos agora 5,4 metros quadrados. O que é que eu faço agora? Eu tenho agora o tamanho, a área do outdoor. Eu vou pegar essa área e multiplicar pelo preço. O preço é quanto? Não é 120? Então você pega 5,4 vezes 120. Se você multiplicar 5,4 vezes 120, e isso, se você já tiver uma boa experiência com multiplicação, é o mesmo que multiplicar 54 por 12, certo? Porque aqui você tem uma casa, ó, aqui é 120, é como se eu tirasse esse zerinho daqui e jogasse uma casa para a direita aqui. Porque isso aqui é 12 vezes 10, eu pego o 10 que multiplica 12 e multiplico então 5,4, virando 54. Isso é só para facilitar o cálculo, mas você poderia fazer aqui, 120 vezes 5,4. Vamos multiplicar aqui. 54 por 12. 8. 2 vezes 5, 10. Agora 1 vezes 54, 54. Se você somar direitinho, você tem 648 reais, que vai nos dar exatamente a letra B de amore. Ok, gente?
Tranquilinho, né? Era o que ele queria. Queria o valor dessa bendito outdoor. Vamos para a próxima. Nessa primeira a gente pegou a medida de um retângulo e com a área do retângulo a gente conseguiu desenvolver a questão. Essa questão 2, que no caso é a 32 do exame de seleção 2012-2013, diz o seguinte: o muro de uma escola foi pichado com frases preconceituosas. Em consequência, os professores aproveitaram para realizar uma campanha educativa sobre preconceito. Ao final da campanha, os alunos decidiram realizar um mutirão para pintar um muro. Para tanto, dividiram o muro em 84 faixas verticais. Preste atenção nisso aí, ó. 84 faixas verticais, fica atento, certo? E essas faixas, elas tinham 2,1 metros de largura por 0,8 metros de comprimento. Se cada galão de tinta de 3,6 litros cobre cerca de 40 metros quadrados de área, a quantidade de tinta que a escola deve comprar para realizar a pintura é no mínimo de... Vamos lá. Seguinte. Uma faixa é isso aqui. Você tem uma faixa que é 0,8 vezes 2,1 metros, né? E você vai querer 84 faixas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2,1 e multiplicar por 0,8, que vai ser a área de uma faixa. Então, a área de uma faixa será 0,8 vezes 2,1. A área dessa faixa será o seguinte. Quando eu multiplicar 0,8 vezes 2,1, eu vou achar 1,68. Vou já anotar aqui. Essa é a área de uma faixa, certo? Porém, a gente quer o quê? A área do muro. E o muro tem 84 faixas. Então, a área do muro vai ser exatamente 84 vezes 1,68, certo? Multiplicando 84 por 1,68 vezes 84, a gente vai ter isso aqui. Vamos multiplicar aqui, vamos fazer a multiplicação. Deixa eu ver aqui. Vezes 84. Vamos lá. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6, né? Agora vamos para cá. 8 vezes 8, 64. Subiu 6. 8 vezes 6, 48. 54, né? Com aquele 6 lá. Subiu 5. 8 vezes 1, 8. Com 5, 13. Se somarmos direitinho, aqui vai dar 11. 10, 11 de novo. 4 e 1. Como lá em cima tem duas casas, ó, você bota duas casas aqui. 141,12 metros quadrados. Essa é a área do nosso muro, certo? Vou colocar aqui. 141,12 metros quadrados é a área do muro. O que eu vou querer aqui... Só um minuto. Eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar a área do muro
para finalizar, e vou comparar com um galão, né? Por exemplo, um galão, a gente sabe que um galão é quanto? Um galão é 40 metros quadrados. Ou seja, com um galão eu vou conseguir pintar um galão de tinta, né? Eu vou conseguir pintar 40 metros quadrados, que é os 3,6 litros. Aí ele quer saber quanto eu vou precisar para pintar 141,12 metros quadrados, que é o muro. Simples assim. Por isso que eu achei a área do muro agora. É uma pequena regra de 3. Se você perceber bem, ó, 40 vezes x e 1 vezes 141,12, a gente vai passar o 40 dividindo. Mas eu vou fazer aqui, passo a passo. 40x, 141,12. Você vai ter x, 141,12, dividido por 40. Então vamos dividir aqui 141,12 por 40. 141,12 dividido por 40. O que é que eu vou fazer? Para dividir e ficar mais tranquilo, eu vou igualar as casas decimais. Perceba que aqui não tinha nenhuma casa, eu botei 2 casas aqui após o 40. Agora as casas são igualadas. Tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Se você perceber, 14.112 dividido por 4.000 dá 3, né? 12.000. Vai sobrar 2, 1, 2, 0. Pronto, não tem mais como baixar, bota um zerinho aqui, sobe uma vírgulazinha. Então agora você tem 21.120. Então 5 vezes 4 é 20, né? 5 vezes 4.000 é 20.000. Temos aqui então 0, 2, 1, 1 e aqui o zerinho. Então 1.120 não dá para dividir 4.000. Aqui eu já podia acabar, mas eu vou continuar. Pelas alternativas já teria a resposta. Temos 11.200. 11.200, coloquei o zero para completar, tá bom? Como já subiu a vírgula, não precisa subir mais. Então agora multiplico por quanto? Se eu multiplicar por 2, é suficiente, porque se for por 3 passa. Então aqui eu vou ter 8.000. Certo? 0, 0, 2, 11 tira 8, fica 3. Sobrando isso aí. Mas percebe que aqui, ó, nós temos 3,52 galões. E não temos essa alternativa aqui. Não temos essa alternativa aqui. Então, qual será a nossa resposta? Observe que 3,52 galões são 3 galões e mais um pouco, né? E meio galão. Um pouquinho mais que meio galão. Ou seja, eu preciso de 4 galões para fechar esse muro. Vai sobrar um pouco de um quarto galão. Mas eu tenho que comprar 4 galões. Então, a minha resposta é a letra B, 4 galões. Ok, gente. Vamos mais uma. Agora vamos para o exame de seleção 2012-2013. Também do IFRN. Diz o seguinte. Estou vendo que estão colocando alguma coisa no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, entendi. Uma escola do ensino médio de uma cidade do interior planejou um ciclo de palestras para debater temas como a homofobia, a legalização do aborto e a redução da maioridade penal. Para divulgar o evento, elaborou cartazes de formato retangular de dimensões 45 cm por 30 cm, conforme a figura 1. Então, vamos lá. A figura 1 é essa figura aqui do lado que a gente tem. Aí ele diz o seguinte, essa questão na prova essa informação era para 2 questões, mas eu trouxe somente uma que ela é sobre geometria plana, né? Perceba que a gente tem 2 retângulos, um interno ao outro, circunscrito, né? Esse azul está circunscrito aí. Então, está inscrito. A região em destaque na figura 1, que corresponde à área do cartaz, onde serão colocadas as informações MED. Ou seja,
ele quer a área azul aqui, essa área azul, certo? Ele quer justamente essa área. E ele me diz que esse triângulo grandão, ele tem 30 centímetros de largura, né? Cadê? A maior medida é 45, né? Então essa aqui de baixo, que é a maior. 45 centímetros. E a menor é 30. Então, como é que eu faço para achar as dimensões desse retângulo do meio aí? Simples. Ó, vou botar o retângulo do meio aqui para a gente facilitar aqui. Olha aí. Se você perceber bem, aqui todinho na lateral é 30 centímetros, né? Daqui para cá é 30 centímetros. Porém, aqui essa distância é 1 centímetro e aqui também é 1 centímetro. Então, se eu tirar 1 e 1, eu estou tirando 2 centímetros. Essa dimensão aqui, então, fica 30 menos 2. Concorda comigo que é 28? É ou não é? Aqui agora, você tem 45 centímetros. Porém, aqui é 3 e aqui também é 3. Então, essa medida daqui até aqui vai ser exatamente 3. Você vai subtrair 3 e depois mais 3. Você vai subtrair 6. Subtrair, então, dos 45, a gente subtrai o quê? A medida de 3 unidades, que vai de 6 unidades, né? Que vai dar exatamente 39, que é 45 menos 6. Então, você tem 39 centímetros. Então, agora é só achar a área desse retângulo aqui. E como é que eu acho a área de um retângulo? Multiplicando. Base vezes altura. Você vai multiplicar 39 por 28, que é a área de um retângulo. Quanto é 39 vezes 28? Vamos fazer aqui no cantinho, pausadamente. 8 vezes 9 é 72, mais 7. 8 vezes 3, 24. 24 com 7. 31. Agora 2 vezes 9, 18. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Somando, temos 1.092 centímetros quadrados. Essa aqui é exatamente a área dessa figura do meio, que é o que ele quer, que é o que a gente procurava aí, né? Então, a gente tem aqui, ó, a letra A de Amoreco, a nossa resposta. Ok? Vamos lá para a próxima. Olha o trem. Essa aqui é sobre o Tangram, do exame de seleção 2015-2016. Diz o seguinte: o professor de matemática apresentou aos seus alunos o Tangram, um quebra-cabeça muito antigo de origem chinesa, composto por 7 peças, 5 triângulos retângulos e isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Após conhecer o jogo, um aluno teve a ideia de fazer uma figura de um gato, utilizando todas as peças do Tangram, que juntas também formam um quadrado, como mostra a figura 3. Tá aqui. Você tem aqui as peças do Tangram juntinhas e aqui o gatinho, o bichano. Supondo-se que o lado do quadrado maior formado pelas peças é L igual a 4 raiz de 2 centímetros, podemos afirmar que a área da figura do gato mede... Essa aqui, gente, é uma pegadinha, né? Olha, ele está dizendo que aqui é 4 raiz de 2 centímetros. O que nos diz o quê? Que esse quadrado aqui
compõem esse gatinho, ou seja, todas essas áreas aqui dessas figuras estão aqui. Por mais que eu embaralhe e forme a figura que eu quiser, mas se eu formar com todas essas peças, a área será a mesma desse quadrado. Então, a área dessa figura é igual à área desse quadrado. É uma pegadinha do IF aí para você ficar desnorteado, se você não tiver atenção, né? Você diz, como é que eu vou achar a área desse gato se ele não me deu medida nenhuma? Mas deu. Ele deu medida do tangram e usou esse tangram para fazer o gato. Então, como é que eu acho a área de um quadrado? É lado ao quadrado, né? É lado vezes lado. Então, se o meu lado é 4 raiz de 2, então fica 4 raiz de 2 ao quadrado. A área será 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Como aqui tem raiz quadrada ao quadrado, eu posso aqui, ó, simplificar, né? Sobrando aqui só o meu radicando. Então, eu tenho 16 vezes 2, que dá 32 centímetros quadrados. Chegamos, então, à resposta. Letra C. Facinho, facinho. Só se ligar na pegadinha. Certo? As provas de geometria plana, geralmente, são assim, tranquilas, gente. Certo? Tem alguma outra, como a próxima que a gente vai ver, vai ser a nossa última questão de hoje. Ela envolve um pouquinho mais de trabalho, mas mesmo assim é tranquila. Se eu souber mexer com todas as fórmulas, certo? Não vai ter problema. Tenta gravar as formas, tentar aprender, coloca na parede, coloca no teto, em cima do beliche, na cama, na mão, faz uma tatuagem, vai ficar legal. Mas dá um jeito de colocar essas formas guardadas em algum canto. Anotar, fazer um mapa mental, alguma coisa do gênero. Porque elas vão ser muito úteis na prova e não vai estar lá, né? Perceba que eu não tenho nenhuma forma aqui. Se eu não souber, eu não consigo fazer. Então, é útil demais. Vamos lá. Exame de seleção 2016 e 2017, de FRN, né? A Pokéstop é o termo utilizado no jogo para designar os locais onde os jogadores podem conseguir ovos, incensos e pokebolas. Na verdade, pokebolas dentre outros itens. Um jogador, ao se aproximar de uma Pokéstop, percebeu uma figura geométrica plana com círculos de raio 2 centímetros, conforme ilustrado na figura 7. A figura 7 é essa indivídua aqui do nosso lado, certo? Então, considerando π igual a 3,14, o valor aproximado da área achurada, que danada é a achurada, né? Será, olha, perceba, essa área toda riscadinha aqui é a área que ele está pedindo, a área achurada, tá bom? Então, é ela que eu tenho que me ater a achar. Primeiramente, vamos perceber o seguinte, ó. Aqui você tem 4 quadrados, né? Deixa eu ver aqui. Com círculo e raio conforme, deixa eu ver aqui. Um jogador se aproximar, percebe a figura geométrica plana. Não, ele não diz isso não, mas perceba o seguinte, ó, que você vai perceber que é um quadrado, ou vai notar que é o quadrado aqui, ó. Se é um círculo e o raio é 2, então eu posso dizer que essa distância aqui também é o quê? Essa aqui, ó. É 2, né? Esse raio aí é 2. Deixa eu ver aqui. Daqui para lá é 2, né? E daqui para cá também, ó. 2. Assim como daqui para cá. Ou seja, eu formei 2 diâmetros para você ver. 2 centímetros, 2 centímetros. Tá? Aqui, ó, também é o quê? 2 centímetros, porque é o raio do mesmo jeito que esse aqui. Então, 2 centímetros. Então, aqui, ó, esse quadradinho aqui pequeno, até aqui ele tem 4 centímetros. E daqui para cá, ele também tem 4 centímetros. Olha aqui, ó, 2 aqui em cima, mais 2. Vai gerar, deixa eu ver aqui, 4 centímetros.
E aqui na lateral, deixa eu só apagar aqui. Aqui na lateral, eita, vai dar o quê? 4 centímetros também, né? Porque aqui, ó, aqui é 2 também. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. Aqui é 2 e aqui também é 2. Então, você vai ter o diâmetro aqui que é 2 também. Desculpe aí, não está muito reto, mas você tem um quadrado, 8. perdão aqui, viu, gente? Que é um 8. Aqui é 8 centímetros. Porque você tem 4 aqui, daqui para cima, ó, daqui para cima é 4 e daqui para baixo também é 4. Então, quadrado de lado 4. Eu perdi esse tempo todinho aqui, mas para vocês verem, na prova vocês vão ser bem mais rápidos, né? Danado de 4. Vão ser bem mais rápidos para perceber isso. Então, você sabe que o quadrado ele tem lado 4. Então, vamos achar a área do quadrado, primeiramente aqui. Vou colocar aqui assim. Vai ser 8 ao quadrado, que é lado vezes lado. E dá 64 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso quadrado. E o que é que eu vou fazer aqui? Perceba o seguinte, que se eu tirar esses 2 círculos daí, só sobra a área pintada. É ou não é? Sobra a área achurada, que é exatamente o que eu preciso. Não é isso? Que é exatamente essa parte aqui, ó. Se eu arrancar ela daí, se eu tirar. Então, vamos achar a área de um círculo. Como é que eu encontro a área de um círculo? Está aí a história que eu falo. Se eu não souber como encontrar a área de um círculo, eu perco a questão. Então, a área de um círculo é dada por π vezes raio ao quadrado. Onde π, a questão já nos disse que é 3,14, facilitou. E o raio? O raio é 2. 2 ao quadrado. Então, a área vai ser de um círculo, tá? 3,14 vezes 4. Quanto é que dá 3,14 vezes 4? Se for bom de cálculo, vai achar 12,56 de cabeça. Então, a área de um círculo é 12,56 centímetros quadrados. Tá bom? O que eu preciso agora é fazer o seguinte. Perceba o seguinte. A área que eu preciso é essa aqui. Eu vou montar ela aqui para a gente. Ó. É a área do quadrado menos 2 vezes a área do círculo. Por que 2 vezes? Porque se eu tirar os 2 círculos, se eu tirar a área desse círculo e desse círculo aqui, sobra exatamente o que eu preciso, que é a área achurada. Então, por isso que eu estou tirando 2 vezes essa área. Então, qual é a área do quadrado que a gente achou? 64. 2 vezes 12,56, que é a área de um círculo. Quanto é 2 vezes 12,56? Se você multiplicar direitinho, vai encontrar 25,12. E subtraindo 64 menos 25,12, eu chego a 38,88 centímetros quadrados. Então, gente, essa aqui, né, é a nossa área, ok? A área que a figura mostra a achurada, né? A parte achurada é 38,88 centímetros quadrados, que é a letra B de amor, certo? Amor é bondoso, lembre-se disso. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, coloquem aí nos... Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui, né? Eu nem vi aí, Alexandre. Tá tranquilo. Beleza.
Eu sou o colega aí que pensou que estava sozinho. Tá bom, colegão. Valeu. Mas enfim, gente, qualquer dúvida, né, é só procurar a gente aí nos contatos da escola, entrar lá no YouTube, botar nos comentários, né, botar lá no Instagram também e nos procurar, tá bom? E dar dica também, eu acho que seria bom, né, Alexandre? Dica. Vocês querem o Bom, quê? muito bom. Querem assistir a aula de quê? Qual o assunto? Seria maravilhoso. O que tem mais dificuldade, né? O que está sentindo mais E isso é. dificuldade. Pode ser até um assunto específico, né? Pode vir com questão de Proitec, pode vir com um assunto específico com questões de concurso, para vocês também poderem trabalhar isso aí. Tá bom, gente? Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, Cassiano. pessoal. Valeu, valeu.